Doutoras e doutores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sustentação Oral, o nosso bate-papo semanal da OAB. E hoje, um dia muito especial, mas como sempre, ao meu lado, o professor e advogado, Dr. Rodrigo Campanati. Rodrigo. Senhoras e senhores, como sempre, é um prazer enorme tê-los nas nossas redes sociais. E a você, Daniel, como meu fiel amigo, parceiro de podcast, agradeço aí as palavras. Hoje nós temos um tema muito interessante, que são as perspectivas da nova administração, por mais que seja, né, uma reeleição, mas sempre uma perspectiva nova, da OAB Juiz de Fora. E isso me deixa muito feliz, porque eu vou receber duas pessoas que são dois gestores que são extremamente amigos, parceiros, proficientes. E desde já peço que se inscrevam, compartilhem, comentem, tragam sugestões. E a Comissão de Marketing e Empreendedorismo e este podcast está aberto a todos os advogados de Juiz de Fora. Bom, aqui hoje, Daniel, nós temos o nosso presidente e a nossa vice-presidente, a doutora Alexandra Atílio e a doutora Flávia Doviso. Gostaria de recebê-los com muito carinho, muito afeto e dizer que estou muito satisfeito que, de fato, a OAB é para todos nós e vocês estão encabeçando, espero, já trago, né, bons pensamentos, espero que essa gestão que se inicia novamente, né, dá continuidade à presidência, mas agora com uma nova vice-presidente, tenha muita sorte e continue fazendo um excelente trabalho que vocês até hoje fizeram. Rodrigo, faço das minhas palavras, agradecendo a participação dos convidados e parabenizando os dois por essa vitória nessa eleição justa, onde os dois trabalharam muito para mostrar para a Advocacia de Juiz de Fora que a OAB está no caminho certo e que deveria continuar assim. Mas a gente começa sempre conhecendo um pouco da pessoa por trás do advogado, por trás do presidente ou da vice-presidente. Como o nosso douto presidente já esteve aqui em outras oportunidades, eu vou começar com a Flavinha, se é que eu posso te chamar assim, Flavinha, já claro que você que conhece pode. um pouquinho. Fala um pouco da advogada, da estudante, como é que você trilhou esse caminho até se tornar agora a vice-presidente eleita da OAB Juiz de Fora. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, Rodrigo, Daniel, né? Conheço vocês há muitos anos. Alexandre nem se fala, né? Então, eu comecei a fazer direito em 1991 e trabalhando no fórum, trabalhei no fórum por 9 anos, quer dizer, fiz a minha faculdade toda, né? Trabalhando no fórum e depois por mais quase 4 anos. Meu pai era juiz de direito, aposentou, foi montar um escritório, eu acabei saindo do fórum para ir advogar com ele e com a minha irmã do meio, a Daniela. E aí, nunca tinha me envolvido na OAB, até que um dia o Denilson me convidou para ser conselheira subseccional. Pensei e acabei aceitando. E nunca mais saí. Entendeu? Realmente é muito bom você trabalhar em prol da nossa classe. Fiquei 3 anos como conselheira subseccional, depois fui por 2 mandatos tesoureira, na gestão do João Fernando, né, no primeiro ano, depois nós fomos reeleitos. Hoje estou como conselheira estadual, né, que tem como presidente o Sérgio Leonardo, que agora foi eleito para o Conselho Federal, e também faço parte da Câmara de Desagravo. E agora, né, domingo passado, fui eleita vice-presidente, o Alexandre, tá vendo? Vice-presidente, né, junto com o Alexandre para o próximo triênio. Pretendo, né, poder ajudar, cooperar muito nesse trabalho maravilhoso que o Alexandre está fazendo nesses últimos 3 anos. Meus parabéns. Obrigada. Novamente. E, Alexandre, se você quiser falar um pouco da sua história, trajetória, seria... Talvez nem todo mundo assistiu os outros episódios, porque você, além de todas as conquistas como advogado que você já teve, agora você tem uma reeleição, ao meu ver, muito justa, para mais um triênio como presidente da OAB Juiz de Fora. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Rodrigo. É sempre um prazer estar aqui. Eu falo que esse
podcast Sustentação Oral da OAB é um trabalho brilhante que a Comissão de Marketing e Empreendedorismo fez, até pelos desafios que a gente tem de atingir todos os nossos colegas, advogados e advogadas. Eu acho que aqui é mais um espaço para que todos possam conhecer de fato, né? Quem está à frente da OAB, quem participa, quem trabalha. Mas, não me alongando muito, né? Eu também trabalhei no fórum por muitos anos, mas desde o início da minha advocacia eu sempre participei da OAB. Eu tomava conta de prova no exame de ordem e depois, na gestão do Parron, em 2010, eu fui convidado para ser o coordenador do exame de ordem. Fiquei esses 3 anos lá na coordenação da Comissão de Exame de Ordem. Depois, já na gestão do Denilson, eu vim como secretário-geral. Continuei com o João Lourenço por 2 mandatos também, um como secretário-geral, um como vice. E na gestão passada, né, essa atual, né, nem vou falar em gestão passada, a gente está tão afoito, mas até dia 31 de dezembro estamos na gestão. Esse trabalho que é brilhante da comissão é um trabalho dessa gestão. Espero que possamos continuar, né, incluindo, inovando e avançando. E esse é o nosso papel. Mas o que me deixa bem tranquilo, o Daniel e Rodrigo, é que a reeleição ela coroa um trabalho, né? A advocacia de Juiz de Fora viu o trabalho que foi feito e a advocacia de Juiz de Fora optou para que possamos continuar esse trabalho. E é um trabalho incansável, né? A luta da defesa da nossa classe eu falo que é infinito, porque sempre são novos desafios, né? Hoje mesmo de manhã eu estava na Rádio Play Hits, né? E o pessoal falando muito sobre a OAB Jovem, e eu falei que a OAB Jovem, né, é uma prioridade na nossa gestão, vai continuar sendo uma das prioridades na próxima gestão, mas a advocacia sênior também precisa muito do nosso apoio, né? As mudanças, a informatização, a tecnologia, isso não atinge todos, né? Eu mesmo sou um ignorante tecnológico, se assim eu posso dizer, mas a gente já está aí com a mudança do EPROC, né? que vai substituir o PJE. Então, são muitas dificuldades e eu acho que a OAB ela tem que estar ao lado mesmo da advocacia para poder corresponder. Eu acho que foi uma gestão em que soubemos escutar, soubemos receber as críticas, soubemos colocar no papel para poder mudar o que não caminhava de forma certa, né? Então, durante esse período eleitoral, que eu falo que o nosso grupo é um diferencial no Estado, um diferencial por termos uma plenária antes. É claro que a gente sugere, né, nomes para a composição de uma chapa, mas a gente, ao mesmo tempo, abre para que novos colegas coloquem o seu nome à disposição e ali a gente tira o nosso grupo que vem eleito. Então, o que coroa esse trabalho não é uma proatividade minha, da Marcela, da Flavinha, é a proatividade das comissões. Nós crescemos com o número de colegas voluntários, sempre deixar muito bem claro isso. Esse trabalho voluntário cresceu de forma absurda na OAB, a ponto de passarmos de 600 membros para mais de 1.900 dentro das nossas comissões. Então, eu acho que esse trabalho de formiguinha que vem chegando e incluindo, né, foi coroado e espero poder corresponder nesses próximos 3 anos, né, junto com a Flavinha, os mais de 1.500 votos que tivemos em Juiz de Fora. Eu falo com bastante tranquilidade que Gustavo Chalfun, né, eleito presidente estadual, Juiz de Fora está representada, temos diretores na Caixa de Assistência, temos diretores na OAB em Minas Gerais. Juiz de Fora, como uma das maiores subseções do Estado, não pode ficar distante do Estado. É fácil, né, a gente administrar uma OAB dentro de uma subseção tendo o apoio do Estado. Eu já vivi gestões como diretor em que a OAB de Juiz de Fora foi simplesmente esquecida. Passamos 3 anos aqui sem um repasse estadual. Passamos 3 anos aqui com contratos de manutenções de ar refrigerado, de elevador cortados. Então, eu falo com muita tranquilidade que os próximos 3 anos serão tão produtivos quanto esse, porque a gente tem o apoio do Estado, a gente tem o apoio do presidente Gustavo Chalfun, que pela primeira vez na história da OAB teremos um presidente que não é oriundo da capital. Pela primeira vez na história da OAB,
a gente tem um presidente da OAB e o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do interior. A nossa presidente da Caixa, primeira vez teremos uma mulher na presidência da Caixa de Assistência dos Advogados, e do interior, e que é de Uberlândia. Então, o interior está sendo muito valorizado e Juiz de Fora não pode ficar esquecida, e eu tenho certeza que com essa parceria Estado-Sucessão, nós vamos trilhar aí mais 3 anos gloriosos. Podemos dizer que foi uma vitória dupla, né? Foi uma vitória dupla, sem dúvida. Eu acho que, na verdade, a vitória foi da própria advocacia. Porque isso que você falou, Alexandre, me deixou até reflexivo aqui. Porque, primeiro, um estado do tamanho que é Minas Gerais, do tamanho de países europeus e tal, a quantidade de cidades que nós temos em Minas Gerais, nunca ter tido um presidente do interior, existia algo que deveria ser repensado. E também trazer uma mulher, a sensibilidade feminina, a proficiência feminina, né, a dedicação feminina para dentro da Caixa, que presta um serviço de extrema importância. Né? O que eu conheço de advogados que usaram a Caixa de Assistência na época da pandemia, porque estavam com dificuldades, alguns até passando fome, e a Caixa deu o apoio. Cesta básica. Cesta básica, eu acho que é muito importante. Interrompendo só, na época da pandemia, nós aqui em Juiz de Fora, Alexandre era vice-presidente, eu tesoureira, nós aqui também ajudamos muito. Não é assim, não falar assim, é muito bom poder falar isso, não, porque infelizmente nós tivemos vários advogados passando por necessidade. Então, além deles terem uma ajuda da Caixa de Assistência, nós aqui também fornecemos várias cestas básicas para os advogados. Foi um momento muito triste, né? Foi. Para a humanidade inteira. Mas eu fico muito feliz que hoje a OAB esteja dando esse exemplo, que o interior também tem voz. Né? Não que o advogado da capital, eu trabalho uma vez por semana, eu vou a Belo Horizonte para trabalhar, eu vejo que tem muito advogado competente, só que ela mostra respira um pouco, né? Não é uma capitania hereditária que vai passando de pai para filho e fica aquela situação para o resto da vida, não. Outros pontos de vista também na gestão, né? Outra coisa, né? Outra vivência, né? É. Bom, eu tenho uma pergunta, então, agora que eu acho que é a mais importante, que todos que estão assistindo devem estar fazendo. Quais são as novas perspectivas e os novos projetos? Claro, dar continuidade ao que tem de correto, corrigir o que está errado, só que já tem alguma coisa em mente? O que vocês sentiram e quais foram as reclamações? Rodrigo, a gente saiu para a campanha já com algumas propostas, né, que, a nosso ver, são propostas viáveis, que temos condições de concluir. Não adiantava eu colocar uma proposta que a gente, dentro do sistema, sabe que é impossível de ser cumprido. Então, eu acho que todas as nossas propostas são viáveis. Temos muitas propostas boas que vão somar com esse trabalho que foi feito, a criação da Comissão de Celeridade Processual, a tentativa de conseguirmos ter um fórum permanente de discussões, mas durante a campanha a gente fez as nossas plenárias temáticas, né? E foi aonde a gente ouviu a advocacia para a campanha, né? Eu acho que eu me orgulho de poder falar que a OAB de Juiz de Fora, nesses últimos 3 anos, foi uma OAB aberta, né? Foi uma OAB que escutou a classe, mas dentro das nossas plenárias temáticas que fizemos durante a campanha, muitas outras propostas já surgiram. E propostas que eu falo que, né, como o Daniel falou, são novas ideias, são novos colegas, são outros pontos de vista para a gente poder trabalhar. E a adesão nas nossas plenárias foi sensacional. Mais de uma dezena de propostas saíram, né, o primeiro clique, né, e entrando aqui nessa seara do marketing. O jovem advogado hoje, quando recebe a sua carteira, ele tem pela Caixa de Assistência a possibilidade de construir um site e esse site ficar no ar por 1 ano, né, bancado pela Caixa, se assim eu posso dizer. E a Comissão da OAB Jovem nos trouxe uma proposta de ser o primeiro clique. No dia da entrega da carteira, nós vamos ter um fotógrafo profissional ali e o advogado vai receber a sua carteira e vai já bater uma foto profissional. Para quê? Para engrossar o site Muito dele, legal. se ele for fazer. Então, são propostas que vieram. A advocacia criminal, né,
estava com aquele anseio da sala inteligente, que vai começar em breve, o contrato já está assinado, mas já vai começar agora, se Deus quiser, já no início desse mês, funcionar de forma 24 horas. A gente tem já uma conversa também com o juiz das execuções criminais, que é de colocarmos o parlatório virtual para que a advocacia atenda o seu cliente sem a necessidade de se deslocar até um sistema prisional. Né? A gente sabe que dentro de uma unidade prisional tem todo um procedimento para você abrir uma cela. Por mais que a gente possa ter o agendamento prisional, que hoje tá um projeto, diga-se de passagem aqui, pioneiro de Juiz de Fora e que seguiu para o Estado. Porque o agendamento prisional começou aqui em Juiz de Fora, numa parceria entre a subseção e o diretor da unidade prisional. E Matias Barbosa começou a agendar através do nosso aplicativo, Santos Dumont começou, São João del Rei começou a agendar no nosso aplicativo, Barbacena, e esse projeto saiu daqui e foi para o Estado. Hoje o agendamento prisional ele é a nível estadual, entre OAB, Secretaria de Segurança. Hoje o agendamento prisional, se ele não for cumprido, pode ser que configure um abuso de autoridade. Então foi um projeto pioneiro que saiu daqui, um dos projetos, porque foram muitos, né, ao longo desses 10 anos, projetos que saíram de Juiz de Fora. Esse sistema do agendamento prisional virou a nível estadual, com sanções para quando não se cumpre. E eu acho que é isso que a gente avança, entendeu, Rodrigo? Escutando. Sim. Porque, me atrevo a dizer que 90% das propostas que foram feitas quando da última eleição, nós cumprimos. Uma única aqui que eu te falo que eu sei que a gente não cumpriu e também foi alheia à nossa vontade. Ia cumprir, foi, né? A Sala da Justiça do Trabalho. A gente tinha autorização para mudar a nossa Sala da Justiça do Trabalho, que ia para o 4º andar, para uma sala maior, e lá colocaríamos mais 2 baias para o advogado fazer a audiência online. A Justiça do Trabalho ainda tem, né, muito presencial e muito online. Às vezes o advogado está numa presencial lá, tem que sair correndo para o seu escritório para fazer uma online. E a gente teve essa autorização. A gente chegou a cotar já a mudança, os móveis e tudo, e no final das contas, os servidores foram até o tribunal, reivindicaram a sala para eles e nós tivemos a nossa autorização simplesmente rasgada. Sorte que a gente não começou a comprar o móvel, porque quando foi um balde de água fria para nós. Já tinha o projeto. Já tinha o projeto, já tinha tudo. Hoje a Cássia Hatten, que é a secretária adjunta da OAB e também presidente da AMAT, tem um compromisso conosco, porque vai nos apoiar no tribunal, porque a gente não desistiu. Não conseguimos nesse primeiro momento, mas a gente não desistiu, com todo respeito a todos os servidores da Justiça do Trabalho em Juiz de Fora. Mas eu não sei se chega ao número de 500 servidores. Nós somos quase 8.000 advogados. Então, não é justo que essa sala seja utilizada, né? Eles podem ficar muito bem na nossa sala hoje, porque tem uma estrutura ali. Né? A gente ele seria como uma sala de como... descanso, né? Não seria uma sala de trabalho. A sala que nós pleiteamos no início era uma sala em que os assessores da turma recursal trabalhavam, mas hoje estão todos de forma remota. Então, essa sala está lá, disponível. Então, a gente não vai desistir. Foi um único projeto que nós não conseguimos cumprir, como eu falei, né? Que não dependeu de nós o não cumprimento disso, mas a gente não vai desistir. A gente vai continuar, a gente vai buscar apoio lá em cima, a gente vai no tribunal, porque, como eu falo, repito, Juiz de Fora é muito importante no cenário da advocacia mineira e nacional. Nós temos aqui em Juiz de Fora Dr. Paulo Medina, que é um conselheiro nato medalha Rui Barbosa no Conselho Federal. Nós temos hoje o Wagner Parro, que é conselheiro federal. O Sérgio Leonardo vai nos representar no Conselho Federal, já veio com uma proposta sensacional de tentar acabar a anuidade suplementar. Porque antigamente a gente utilizava das salas da UAB. Eu ia, né, até o Rio, eu precisava da sala. Hoje não. Agora é remoto, remoto. Hoje é remoto. Então o Sérgio tem um projeto de acabar com a UAB suplementar. Ou seja, eu sou obrigado a pagar uma UAB suplementar no Rio, porque eu advogo no Rio, mas eu não posso votar no Rio. Porque nessa eleição a gente teve que optar por um local de votação. A minha principal é aqui. Se eu quisesse votar lá, eu não poderia votar aqui. Mas você paga a mesma anuidade como suplementar. Não, e e por mais que isso servisse assim, absurdamente como separação de mercados,
onde você se limitar a advogado a atuar em certos ser mercados. Estado. Isso só serviria como barreira para o pequeno. Sim. Porque para o grande pagar uma anuidade a mais, uma anuidade a menos é Não faz diferente. diferença. Entendeu? Verdade. Então, assim, Eu nem acho nesse que isso sentido. para o Conselho Federal impacta bastante. Porque o Conselho Federal recebe a anuidade suplementar aí. Entendi, mas Eu acho que é assim. difícil passar, mas enfim. É um projeto, uma proposta. e É nós uma não tentativa. podemos. Mas, assim, ouvindo você falar. Mas ô, só Alexandre, um detalhe, Claro. não antes. Eu acho que é importante, Flávio, fazer um depoimento. Por quê? Teve uma reivindicação muito simples que eu fiz e que eu fui prontamente atendido. O que aconteceu? Eu fui ao sistema prisional, eu fui no anexo, e o Alexandre lembra disso. E quando não existia um local específico para o atendimento, me botaram numa sala que era um quarto com beliche, com cama, televisão. Eu fiquei esperando a minha cliente ali. A cliente chegou, eles me botaram nesse quarto, né? Nesse quarto com a cliente para poder atender a cliente dentro desse lugar. Eu saí de lá horrorizado. E na mesma hora, eu estava na porta do presídio, eu peguei o celular, liguei para o Alexandre, eu mandei a mensagem, eu liguei para o Alexandre, falei assim, Alexandre, tem um problema seríssimo aqui, eu preciso que a OAB faça alguma coisa. Por quê? Eu acabei de atender uma mulher dentro do quarto. Se ela, né, me acusa de alguma coisa, eu não tenho nem como me defender. Porque a gente sabe que a palavra da vítima, no direito penal, ela tem uma força muito maior do que a palavra do réu. Imagina se ela fala que eu ataquei ela, que seja para processar o Estado e me processar alguma coisa. Eu não tenho nem como defender. Aí o Alexandre imediatamente levou para a comissão. A comissão até deliberou ali. Acho que a princípio eles não entenderam do risco, mas depois foram lá e o Alexandre... Né, a OAB fez, me parece que foi a própria OAB que fez um parlatório, auxiliou, requereu, reformaram, fizeram um parlatório específico. Então, agora o advogado consegue chegar, consegue atender, né? Porque o fato também do contato direto, sentar na mesma sala com a presa, eu estou atendendo para um caso, mas e se essa presa está passando droga de um lugar para outro lugar e pegam ela no corpo, droga ali? Como que eu vou justificar que não fui eu? E a gente teve caso aqui em Juiz de Fora de advogado que foi preso em razão de droga com um cliente que ele foi atender. Rodrigo, e assim, como a gente já falou várias vezes aqui, que as defesas das prerrogativas, a atuação da OAB, quando ela defende o advogado, na verdade ela defende toda a sociedade. Por exemplo, nesse mesmo caso que você contou, e se fosse o oposto? Se a presa que fosse a abusada, ela estaria numa situação de vulnerabilidade, assim como você, os dois estavam numa situação de vulnerabilidade. Sim, se ela fosse abusada, entendeu? Sim, então, claro. assim, quando você exige uma condição de atendimento decente, justa, você não está só protegendo o advogado, você está protegendo a própria claro. presa ou a própria dela. sociedade em si. Então, a gente já bateu nessa tecla aqui várias vezes sobre as prerrogativas, que parece que não, os advogados querem ser defendidos. Mas defender o advogado é defender o direito do cidadão comum falar e ter a sua justiça alcançada das formas que a lei permite. Então, assim, quando a OAB trabalha para o advogado, ela está trabalhando, na verdade, para a sociedade em si. Porque esse exemplo dele é um grande exemplo. Você tem uma sala onde você vai ter um atendimento decente, minimamente humanizado, com o mínimo de respeito às partes envolvidas, você protege o advogado, que poderia ser vítima de uma acusação infundada, e você também protege a própria presa, que poderia ser vítima de um profissional corrupto que talvez quisesse abusar da situação. Então, assim, a OAB, esse é o objetivo, na verdade, desse podcast, que é mostrar que a OAB não atua só para os advogados, mas principalmente para a sociedade em si, não é, Rodrigo? Não, o objetivo do podcast, Flávio, é justamente essa. A proposta, até quando a gente fez com o Alexandre prontamente aceitou. Eu lembro que eu fui chamado para ser padrinho de uma turma que ia receber a carteira. Aí eu até falei que ia botei ele numa situação necessária, justa. O Alexandre aceitou. Foi na hora que você falou para ele. A proposta aqui da sustentação oral, do podcast, é justamente levar para a sociedade uma forma efetiva, com uma linguagem sem o juridiquês, daquilo que a OAB faz. Eu acho que isso é importante. E vocês estão de parabéns. E eu tenho certeza que a Flávia vai ser uma assídua frequentadora, porque ela tem algumas informações para a gente, né? Ainda mais como conselheira estadual.
Eu estava aqui lembrando, e só complementando uma fala do Alexandre, a questão do jovem advogado, além do site, né, Alexandre, além do clique agora, né, que eles vão ter, a Caixa de Assistência também fornece, né, o certificado de forma gratuita por 1 ano para o jovem advogado. Digital, né? Antigamente, o advogado recebia sua carteira, ele tinha uma caneta, né, na mão para assinar. Hoje não. Hoje ele recebe a sua carteira, ele precisa de um token. E a Caixa fornece. E esse token tem custo. Tem que renovar o Né? meu. Então, eu acho que foi Como brilhante. Como pagar se ainda não tem nem a profissão? Eu achei Você que vai foi começar brilhante a essa... advogar depois que receber a carteira. Exatamente. Então, a Caixa de Assistência, aqui eu vou enaltecer mais uma vez o presidente Sérgio Leonardo, o presidente Gustavo Chalfun. Eu falo que a Caixa fez 30 anos em 3. Quando a gente achava que não tinha mais o que fazer, vinha uma novidade. Então, são vários auxílios mesmo. A Caixa de Assistência do advogado, ela está muito preocupada com a saúde mental do advogado. Ela está muito preocupada com a saúde física do advogado. E a prova disso é todo o apoio que a gente tem com os esportes. Hoje, a OAB de Juiz de Fora, você tem beach tênis semanalmente, você tem o vôlei de areia semanalmente, tem a pelada dos homens, a pelada das mulheres. Então, realmente, eu acho que a Caixa tem cumprido o seu papel assistencial com a advocacia. Isso refletiu nas urnas, gente. As 2 últimas eleições, vamos lá, eu não vou falar números exatos aqui que eu não lembro, mas o Raimundinho, quando foi eleito, na penúltima eleição, ele teve 115 votos a mais, no universo de 40 mil votos. Na eleição passada, o Sérgio Leonardo foi eleito com coisa de 350 votos a mais, no universo de 50 mil votos. Nessa eleição, Gustavo Chalfun teve 20 mil votos a mais. Então, é um reconhecimento de um trabalho, gente, que não ficou em vão. São 256 subseções no estado. São 140 sedes. Algo está gritando ao ouvido de todos, né? É a voz do interior. É a voz do interior. Antigamente, o capital elegia um candidato. Hoje não elege mais. Então, não é porque eles gostam também, né? Vamos botar aqui a nossa... Gostam do interior, não. O interior hoje se faz presente. O interior hoje é importante. Mas essa pluralidade é muito bom, porque muitas ideias boas vêm do interior. Você citou 2 ou 3 aqui que vieram daqui de fora. Por exemplo, se eu não me engano, a própria Comissão de Prerrogativas é a iniciativa nossa. Então, mais esse aplicativo para agendamento, e a gente não tem... Não, mais... A iniciativa dele, o transporte. Isso veio na gestão do Parro, mas foi uma ideia que eu trouxe que você de longe, trouxe. lá em Barra Mansa. Eu posso fazer um pedido? Porque, de repente, você leva, né, para a OAB. Ter dentro da diretoria algo específico, tipo uma espécie de um diretor, pode até ter, mas eu, particularmente, não sei, nunca ouvi falar. Mas um diretor do interior. Alguém específica para poder visitar no interior, representar o interior, ter essa comunicação com o interior para levar esse tipo de informação. Mas existe, seriam Rodrigo. Os diretores de interiorização. A gente aqui em Juiz de Fora, na Caixa de Assistência, nós temos 2 delegados de regionalização, que é o João e a Fabiana. Então, são delegados da Caixa, nomeados no estado da região. Nós temos dentro da OAB, hoje, se não me falha a memória, são 6 diretores, 2 institucionais e 6 de interiorização. Então, eles já tinham essa preocupação e hoje nós temos um representante de Juiz de Fora como diretor de interiorização, que vai ser o Denilson. Então, isso é importante. Já existe. E eu falo mais, a diretoria de regionalização da Caixa, por exemplo, nós fizemos um torneio em Juiz de Fora, que a ideia inicial era estarmos as 10 maiores subseções. A gente fez um torneio aqui em Juiz de Fora, em que o Uberlândia e o Uberaba vieram aqui. Eles andaram 900 quilômetros de ônibus para estar aqui em Juiz de Fora, participando de um torneio de esporte. Foi na academia, foi no Prainha. A gente dividiu. Então, assim, nós, Juiz de Fora, participamos do evento de esporte regional em São João Nepomuceno. Saímos vitoriosos. Nós, de Juiz de Fora, participamos do evento de esportes de Varginha. Saímos vitoriosos. Participamos do maior evento de jogos do mundo, que foi o JAN,
com mais de 4.000 advogados. Saímos vitoriosos pela primeira vez. Então, isso vem coroando um trabalho, entendeu, Rodrigo? Ô, Daniel? É o esporte. A gente tem uma vida muito difícil. A gente vive emocionalmente tenso, né? Com os nossos prazos. Eu canso de repetir, não canso. Que a gente não tem vida, a gente tem prazo. E ter esses momentos de saúde, Vou anunciar aqui também, já em primeira mão. A gente vai lançar agora o Espaço Saúde e Bem-Estar. O terceiro andar lá do edifício Palma vai virar um espaço... Na Marechal, embaixo da ESA. A ESA no quarto Aonde andar, já era o... Onde era o núcleo de apoio. Núcleo de apoio. Como nós conseguimos a nova estrutura perto do novo fórum, o novo fórum ainda não é uma realidade, o nosso espaço já é. Né? Porque a nossa sala já está pronta. O fórum me parece que vai ser inaugurado no primeiro semestre do ano que vem. E a advocacia... Acho que é junho ou julho. E a advocacia de Juiz de Fora já tem um espaço ali fora, do lado. Né? Eu falo que os advogados correspondentes, e nessa gestão a gente, né, veio a sugestão da Júcia de criar a comissão de correspondentes, porque é um leque da advocacia que está lá dentro do juizado especial, fica o dia inteiro no juizado fazendo audiência, sem qualquer estrutura. Né? A gente tem a nossa salinha lá no juizado, mas tem 2 mesas. Mas aquela salinha do juizado já salva. Eu que, por exemplo, que sinto muito calor. Exatamente. Só que agora, um pouquinho de tempo naquele ar-condicionado já salva, Daniel, demais. Gente. Agora o fórum vai inaugurar, o juizado vai para lá, o arquivo geral vai para lá, a fazenda estadual, municipal, vai estar tudo dentro do novo fórum. Violência doméstica. Tudo que é espalhado vai estar ali. E a gente, atento a isso, a gente já está com a nossa estrutura pronta. Própria, né? Foram ali são 9 salas de atendimento, mas são salas bem estruturadas. Temos mais 10 salas para as audiências online, né? Que a gente fala que são as baias. Eu não gosto muito desse termo, porque eu falo que baia de cavalo, né? Mas eu busco meu filho na baia do colégio. Né? Então, a gente tem a baia das audiências. Então, são 9 de atendimento, mais 10 para audiências e mais uma sala de reunião, com capacidade para 20 pessoas. Então, a advocacia de Juiz de Fora tem estrutura tem a sala de física. Reunião. Né? A sala de reunião cabe em 10, 20 pessoas. Então, tem uma estrutura física que atende a advocacia. E você ter uma estrutura, Daniel, em que o seu cliente vai, né, que tem uma secretária, que tem um café, às vezes o seu cliente vai te esperar ali com dignidade também. Sim, né? Não é aquela salinha apertadinha que você vai chegar e vai atender. Ali você está atendendo agendado. Seu cliente, se chegar primeiro, vai ter um espaço, vai ter a secretária, vai ter o café, vai ter a água. Isso valoriza. Não, às vezes, a advocacia. Até para você cobrar os seus honorários. É uma estrutura muito melhor do que uma pessoa poderia pagar no seu próprio... Se ela alugar a sua própria salinha. Seu próprio escritório, já tem estrutura até muito mais profissional do que... Eu já escutei de muitos colegas... Escutei já de muitos colegas, tá? Não foram poucos, não. Quando a gente inaugurou, no final de 2021... na gestão do João, a gente encerrando, que a gente inaugurou o escritório compartilhado lá no Clube Juiz de Fora, ali a gente estava, dentro de uma pandemia, né, saindo, a pandemia começou em 2020, então no final de 2021 a gente estava saindo, mas ainda estava ali, né, naquela questão. Eu escutei de vários colegas, cara, estou entregando a minha sala, não vou mais pagar aluguel. Por quê? Porque viu a estrutura que foi montada no Clube Juiz de Fora. E, Alexandre, o mundo mudou, né, querendo ou não. E quando a gente fala desse atendimento de coworking, uma sala compartilhada para atendimento, a gente geralmente pensa assim, ou numa emergência, seja, vamos supor, quando você citou em relação a uma audiência do trabalhista que você tem que fazer virtual, depois de uma audiência física, ou seja, um advogado iniciando, que também não tem condições de manter seu próprio escritório. Mas eu te falo outra coisa, eu tenho alguns advogados, amigos que eu conheço, que trabalham para prestar serviço, vou dar um exemplo sobre... propriedade intelectual, que ele atua o Brasil inteiro, quase não tem cliente de fora. Só que, querendo ou não, uma coisa leva a outra, uma vez ou outra, ele precisa fazer um atendimento aqui presencial. Ou quem trabalha muitas vezes com INSS, ou qualquer área que você consiga atuar nacionalmente, de uma forma pulverizada, talvez a maioria dos seus clientes não sejam online, mas uma vez ou outra você precisa de um cliente aqui. Então, não justificaria você ter um escritório físico. Verdade. E você tendo você já sendo advogado experiente, talvez até consagrado na sua área, mas de uma forma online, você tendo esse espaço digno e respeitoso, com um atendimento justo e até atencioso por parte dos profissionais que trabalham para a OAB nesse lugar,
É muito importante. Eu não sei onde que eu vi, não sei se foi na OAB aqui ou se foi alguma proposta, né? Do advogado mais jovem com o advogado mais experiente. Acho que eu até compartilhei do mais jovem, introduz o experiente no mundo virtual e o mais experiente auxilia o mais jovem a despachar e tal. É uma iniciativa extremamente interessante. Isso é uma proposta até da comissão da OAB Jovem atual, né, que está instalado lá nessas novas salas, que é o Núcleo de Apoio à Jovem Advocacia. Então, a ideia desse núcleo é exatamente essa troca de expertise, se assim eu posso dizer, né? É o advogado. A gente tem 60 comissões hoje. Tem vários professores que estão dentro das comissões. Então, a ideia realmente é que esse mais experiente possa auxiliar o jovem e, ao mesmo tempo, o jovem. Então, é um núcleo, né? Está instalado, a gente tem que botar isso na prática para funcionar. E aqui eu vou, né, fazer também um agradecimento a todos os membros, diretores de comissões, porque isso, como eu falei, é um trabalho conjunto. Essa vitória não foi minha, não foi da Flavinha, não foi da chapa Uma OAB por Todos Nós. Essa vitória é de todo mundo que trabalhou, cara. A gente teve uma votação expressiva. Por quê? Porque a gente tem um grupo que está enganjado, né? A gente escuta muito. É claro que a gente não consegue agradar todo mundo, mas nós trabalhamos nessa gestão os 3 anos, ininterruptamente. Eu falo que em outras gestões, né, às vezes, o começo, o primeiro ano da gestão, está todo mundo muito motivado, todo mundo muito afoito para poder fazer os projetos. Aí, no segundo ano, já diminui um pouquinho. Aí, no terceiro ano, que já é um ano eleitoral, tudo que se faz vira, entre aspas, motivo político. Então, o que eu posso afirmar que essa gestão trabalhou incansavelmente os 3 anos. E quando a gente fala das salas, que você falou do colega, né, que às vezes não tem o cliente aqui, mas precisa de um atendimento ou outro, a gente tem números para poder justificar ter mais uma sala, né? Não é assim, eu tenho um apoio da Caixa, vamos montar uma sala ali. Não, a gente sabia da necessidade, a gente vê os números de atendimentos que a gente tem no escritório compartilhado lá da Rua Alfield. Então, estava só crescendo. Então, hoje, na semana passada, eu perguntei à nossa funcionária lá que fica nas novas salas, Jaqueline, está tendo movimento? Ela falou, cada dia tem mais, porque o advogado está descobrindo ali. Então, aqui hoje também é uma oportunidade de a gente falar para quem não acompanha que tem uma mega estrutura. E assim, as pessoas não acompanham. Foi uma mega estrutura. Uma mega estrutura. Uma coisa que eu falei durante a campanha, que é que... 2 coisas. Primeiro, que a abertura que essa gestão da OAB tem para novas ideias, para novos advogados se juntarem. Eu sou um exemplo disso. Novo? Da onde? Para receber as críticas, para botar no papel. Novo. A OAB dele é mais velha que nós 3 aqui. Participante da OAB. Eu estou dentre aqueles que... Eu estava, né? Dentre aqueles que viam a OAB como uma entidade paralela, que não trazia mais custos do que benefícios. Mas eu posso ser uma testemunha de que é mentira. Se você souber o que a OAB oferece, aproveitar as oportunidades, tanto físicas como de serviços e até instrutivos em relação a todas as comissões que fazem palestras, debates sobre diversos assuntos. Foram mais de 190 nos últimos 3 anos. Independente da sua especialidade, a OAB traz mais benefícios do que custos para os advogados. Isso é indiscutível. Nenhuma entidade de classe tem o que a OAB tem, né? Não faz o que a OAB faz. Não, isso, mas eu desafio qualquer um. Não sem tem, contar com certeza. na transformação da sociedade. Exatamente. Que é outra coisa que as comissões fazem, que é trabalhos sociais, não só informativos, como muitas vezes agiram diretamente no problema. Mas, Flavinha... Isso, eu queria saber dela, porque ela falou que tem mais uma coisa que ela Não, queria não, falar. Flavinha, não. Boa, mas assim, o que levou a ter essa notícia boa é um fato ruim, mas eu falo o que... Mas antes disso, eu queria que você desse o seu ponto de vista, assim, primeiro, dessa experiência de ser agora vice-presidente, quais são suas expectativas e sobre o que você quer trabalhar, em cima de que ponto, e qual foi o seu trabalho como conselheira. Assim, fale um pouco até para explicar o que é o trabalho de conselheira e como vai ser o seu trabalho como vice. Bom, o meu trabalho como vice,
eu espero, né, corresponder às expectativas de vocês, dessa classe. Não tenho medo do trabalho, não quero ser uma figurante, né, nessa diretoria. Quero poder ajudar muito o Alexandre em tudo que ele precisar, participar, né, de tudo, entrega de carteira, representar ele quando precisar, porque o Alexandre também tem 2 filhos, tudo para ele. Eu sei que ele fica muito sobrecarregado. Trabalha E pouco, trazer novas ideias, né? Vamos, se Deus quiser, cumprir todas as nossas propostas. E, enquanto conselheira, ser conselheira estadual não é uma coisa fácil. É muito trabalho, é um trabalho muito desgastante. A gente está ali, na maioria das vezes, para julgar um colega, né? São vários processos pesados que a gente enfrenta. A gente fica, às vezes, em reunião, já fiquei de 9 da manhã até quase 7 horas da noite. Então, assim, mas a maioria é isso, é julgar e, lógico, a gente aprova as contas, a gente tem a questão do 5º constitucional, da lista sextupla. Eu já participei de 3, agora a gente ia ter mais uma, mas o Sérgio já avisou que vai ser na primeira reunião já na presidência do Chalfun, que eles vão votar a próxima lista sextupla. Todos os projetos, vários da Caixa, é levado para o Conselho Pleno aprovar, principalmente o que envolve a questão financeira. E, se não me engano, foi na nossa última reunião, na penúltima esse ano, o Chalfun trouxe uma proposta, né, de conhecimento de todos, vários advogados criminalistas, né, que morreram, né, durante o trabalho, e o Chalfun trouxe, nós aprovamos para a família receber, né, um auxílio durante 6 meses, de um salário mínimo, até a proposta era 1.300 e pouco, 1.400, e a gente arredondou, né, para um salário mínimo, durante 6 meses, desde que esse advogado tenha morrido no exercício da profissão. Uhum. Então, por isso que eu falei, é uma coisa ruim, né, mas que vem uma coisa boa. Então, teve mais isso que a gente aprovou lá no Conselho, dentre várias outras que agora de cabeça eu não Flávia vou era lembrar. Nossa representante numa Câmara de Desagravo. Eu sou da Câmara de Desagravo também. Os desagravos demoravam anos e anos para poderem ser aprovados. Nós vamos entregar agora praticamente zerado. Tá, mas agora explica para advogados mais leigos o que seria uma Câmara de Desagravo. Então, quando as prerrogativas, né, daquele advogado são violadas, ele pode, dependendo, né, pedir o desagravo público. Então, aquele processo que correu nas prerrogativas, ele pede também o desagravo e vem para a Câmara de Desagravo. Geralmente, ele já vem todo instruído. Uhum. Geralmente, as pessoas têm testemunhas, juntam declarações. É um processo mesmo, tá? Já vem todo instruído para a gente deferir ou não o desagravo. A Câmara é composta de 15 membros, são, na maioria, mulheres também. A nossa presidente é uma mulher, ela é de Montes Claros, a Fernanda Joyce, e ela é muito dinâmica. E assim, eu, por exemplo, eu não relato processo de Juiz de Fora. Os processos, a maioria, são de Belo Horizonte. Quem é de Belo Horizonte não vai relatar processo de Belo Horizonte. Mas todos nós participamos do julgamento. Muitos são deferidos, mas muitos são indeferidos. Eu indeferi um, por exemplo, que era uma briga entre 2 vizinhos. Um era advogado, o outro não era advogado. Era uma briga de vizinho, entendeu? Então, assim, tem coisas absurdas também, tem pedidos absurdos. Mas aqueles realmente que têm que ser deferidos estão sendo. Agora, nós tivemos uma reunião online, foi esse mês de outubro, e nós deferimos para uma advogada aqui em Juiz de Fora contra uma... Isso é público também, não teria problema eu falar. Contra uma pessoa da Prefeitura de Juiz de Fora, que não é a prefeita, mas é uma funcionária da Prefeitura, um cargo de confiança. Foi deferido, não sei se vai conseguir fazer ainda esse ano, né? Mas já está deferido, se ela não recorrer, porque cabe recurso também. E esse desagravo,
explicando um pouquinho como é que funciona, a turma vem de Belo Horizonte. Vem Por de exemplo, Belo o desagravo em Horizonte. Juiz de Fora. Ele não é conduzido por nós aqui. A gente participa, claro, mas vem toda a equipe de Vem uma prerrogativa, equipe, vem, a equipe do desagravo vem. Então, a gente faz realmente um movimento que é importante. E Minas Gerais levou um projeto para o Conselho Federal, através do Marco Aurélio, e eu acho que aqui em Minas isso já funciona, que é a lista de violadores de prerrogativas. Ou seja, se eu tenho uma autoridade aqui que viola a prerrogativa e a gente sabe, está ali num desagravo, está tudo, se amanhã você quiser convidá-lo para dar uma palestra lá na OAB, ele não pode. Inclusive, nos nossos Então, a gente votos, não pode mais a gente convidar, acrescenta, entendeu? Para Então, incluir nessa lista. E assim, essa reiteração também nessas violações é um assunto que, só um desabafo aqui, que no criminal, que eu não atuo, mas o doutor Rodrigo, advogado e professor, é mestre, existe a reincidência, né? Ela é uma coisa a ser considerada. No restante da civil ou trabalhista, isso é ignorado. Concorda comigo? Não, mas vai para a corregedoria, o auto de constatação... Não falo só não falo de... questão só de prerrogativas. De prerrogativas, não falo na questão de partes. Isso não é considerado. E a gente ter essa lista de, pelo menos a OAB, ter essa consideração de violadores recorrentes das prerrogativas já é um começo. Até mesmo para quando houver um embate entre um advogado e essa autoridade, a gente já ter o histórico ali, né? Não, pô, essa autoridade que tem esse caminho de sempre estar... Então, há uma possibilidade desse advogado estar correto. Nessa gestão agora, a gente fez um aqui em Juiz de Fora, né? Foi contra uma... Conselho tutelar. Contra uma conselheira tutelar. Exatamente. É um processo que já estava há anos, acho que lá, né? Em Belo Horizonte. Ah, eu participei. Que não era, né? Eu participei. Julgado, aí foi julgado, foi feito... A gente fez até ali. Frente ali à escola normal, Carlos, né? Ali no... A gente fez ali o desagravo público. Gente, é claro, né, e deixar isso muito bem claro para todos, que o diálogo é o primeiro passo que a gente dá, Com né? certeza. A gente tenta. Antes mesmo desse desagravo acontecer, tivemos várias reuniões lá no Conselho Tutelar, tivemos e sempre fomos muito bem recebidos, tá? Nesse âmbito. O que eu falo da Câmara do Desagravo, que eu acho que está sendo um trabalho sensacional, é porque não adianta, gente, daqui a 5 anos você fazer um desagravo. Né? O ato aconteceu aqui em 2019, nós vamos fazer um desagravo em 2020. No Conselho Tutelar, a própria conselheira já não estava mais lá. Já não estava mais lá, exatamente. Então, esse projeto que veio com essa Câmara de Desagravo, com essa celeridade nesses julgamentos, eu acho que aí sim a gente consegue ter uma eu não vou nem falar efetividade, mas eu acho que a gente consegue mesmo, ter realmente uma posição que vá realmente atingir o violador das prerrogativas. Então, num tempo razoável. É um tempo Entendi. razoável, A gente exatamente. lida muitas vezes com honra, reputação, isso assim, às vezes é tudo que você tem. Né? E tem tudo a ver com a nossa comissão, inclusive, porque o marketing, hoje em dia, ele parte do pressuposto que não é só você ser visto. Né? O ethos grego, né, ele vai exigir a credibilidade do profissional. O profissional tem que ser alguém que tem que ser respeitado. E a sociedade, para isso, tem que ver que o advogado é um advogado eficiente, dedicado, e que as pessoas olham nele alguém que tem que ser ali, pelo menos minimamente, tratada com decoro devido, né? Só complementar uma coisa. Os julgamentos, tanto no Conselho Pleno quanto na Câmara de Desagravo, tanto o requerido e requerente podem fazer sustentação oral também. São 15 minutos. A ampla defesa e o contraditório sendo assegurado a todos, né? Exatamente. Tem que se inscrever, né? Eu tenho uma sugestão aqui e um pedido também para que vocês analisem para o futuro, porque a gente sabe que a internet chegou e são 2 pontos que me incomodam há algum tempo. O primeiro deles, e como empreendedor e tal, eu vejo que o advogado mais velho, muitas das vezes, ele está deixando de advogar pela dificuldade. Eu gostaria de fazer uma sugestão a você, Alexandre, a você, Flávio, que introduzam uma campanha ou alguma coisa específica para
auxiliar esse advogado a entender as inteligências artificiais, porque isso é um auxílio importante para esse tipo de advogado, porque às vezes ele tem dificuldade de digitar, tem dificuldade de acessar o PJE, fazer uma petição, analisar aqueles PDFs. Eu baixei o PDF, foi parar onde? Outro dia eu tive que ajudar um lá na sala da OAB, porque não sabia onde que parava o PDF. Só que tem inteligência artificial, então você já consegue utilizar, e de que forma vai utilizar essa inteligência artificial, né? Muitas das vezes você tem, né, você vai fazer a sua petição e vai pedir simplesmente o chat ou o Gemini, Gemini, né? Gemini. Para poder analisar se aquilo ali está correto, se tem alguma contradição. Resumir um documento. Só que o advogado mais velho não tem isso. E a outra que eu gostaria de sugerir é o seguinte, porque cada vez mais esses meninos precisam, os mais novos, eles precisam, né? Eles estão na internet, eles estão na vida digital. Só que eles precisam, muitas das vezes, que talvez a gente não tenha, porque é institucional, mas eles precisam de um lugar que ele possa tirar as suas fotos e utilizá-las no Instagram, nas redes sociais e tal. E talvez a OAB, né, ela produziu lugares excelentes, mas ela não tem esse tipo de lugar. Às vezes precisa simplesmente de um fundo azul, um fundo verde, um fundo infinito. Por quê? Porque com ele tira uma foto ali e ele mesmo consegue, com inteligência artificial, o que for, ele consegue editar aquela foto para que ele consiga, por exemplo, gravar os vídeos dele, porque essa é uma dificuldade. Rodrigo, isso é interessante. Uma sala para gravar a gravação, então, nem que seja de um vídeo, assim, igual esse estúdio aqui que você está vendo. Essa parede não é de tijolo, ali não é cimento. Olha ali, eu acho. É tudo um cenário. É um cenário. Então, às vezes precisa de uma televisão às vezes só, de ser feito. Para que ele ponha o logo assim, dele atrás e ele grave. Seria um investimento numa sala pequena, principalmente, que vamos supor, para um vídeo, gravar um vídeo pessoal, teria que ser só um isolamento acústico, porque provavelmente ficaria no centro e assim, a parte da acústica é muito importante. Mas, por exemplo, essa iniciativa da OAB Jovem que vocês já falaram, não sei se já vai ser colocada em prática, em relação àquela foto profissional no dia da carteira, da entrega da carteira, já é uma conquista nesse sentido, não, André? Muito grande. Então, primeiro, Rodrigo, em relação, né, ao advogado já mais experiente, a gente já tem uma comissão, né, que hoje é presidida pela Ellen Divan, e ela já tem um projeto para a gente tentar fazer uma pós-graduação de inteligência artificial, né, uma pós-graduação voltada para esse tema. Hoje a ESA estadual, né, ela é dirigida pela Fernanda São José, era o Walter Lobato, né, hoje é a Fernanda São José. Espero que o Chalfun a mantenha como diretora da ESA, porque ela tem um projeto brilhante também de regionalizar a ESA. Por exemplo, hoje, se a ESA de Belo Horizonte quiser fazer uma palestra lá em Rio Pomba, vai deslocar um advogado, um professor da ESA lá de Belo Horizonte para Rio Pomba. Não, ela está com uma ideia de regionalizar. Ela já até, inclusive, quer um advogado em Juiz de Fora como um diretor dessa de regionalização. Fiz uma proposta, ela conversando comigo, me perguntou, né? O Barra hoje é o nosso diretor da ESA, mas o Barra inicialmente falou, né, que com os afazeres da docência, mais o escritório que ele trabalha, que ele não tinha. O Aurélio é o vice-presidente da ESA. Queria muito tentar indicar o Aurélio para que ele nos represente nessa direção regional da ESA, mas a pós-graduação vai sair de inovação e tecnologia. Espero que saia, né? A gente tem a chancela, não sabemos se a gente vai conseguir implantar isso através da ESA em Belo Horizonte ou se a gente tem que fazer através só da subseção de Juiz de Fora. Um desafio que a gente tem, né, ainda nesse tema da qualificação, desse constante estudo que nós precisamos ter, porque a gente não pode parar, né? Eu falo que a gente acha que estuda muito durante a faculdade, mas na hora que a gente cai na vida e na prática, a gente estuda muito mais. Mas a gente tem essa ideia, tá, de estar fomentando essa parte de inovação e tecnologia, porque é muito importante para todos. Hoje, eu te falo que a gente, lá na sede da OAB, a gente tem a sala dos ex-presidentes,
que é uma salinha com Sim. uma acústica, que tem um painel legal. Sim. Muitos colegas já me pedem para utilizar aquela sala para fazer as fotos profissionais. Então, assim, já existe isso. Eu acho que a gente tem que divulgar, porque o espaço a gente tem. Se a acústica ali não atender, beleza, nós vamos ter que pensar. Mas hoje eu já Às vezes tenho... alguma adaptação ali que dá para ser feita, né? Você conhece a eu sala? nunca, Você eu conhece, nunca né? imaginei nessa possibilidade, né, que vocês colocaram aqui, e isso me remeteu porque alguns colegas já me pediram. Então, tem alguns colegas que já fazem as fotos, os vídeos profissionais ali naquela estrutura da sala dos ex-presidentes. Então, a gente tem que realmente ficar atento nisso tudo e a gente tem que ouvir mesmo, Rodrigo, porque eu preciso de você, Daniel, de você, Rodrigo, para trazer as ideias. Eu preciso... quando às vezes eu converso com a comissão, a gente precisa fazer isso. Falo, gente, vocês têm que me ajudar, porque vocês estão vivendo na prática isso, né? Eu sou advogado que milito na justiça comum, eu não tenho qualquer noção das dificuldades que a advocacia trabalhista passa, da advocacia previdenciarista passa, né? Vi muitas conversas ao longo desses 3 anos. Hoje a gente tem um bom diálogo com o judiciário, né? Hoje, o papel da OAB, a OAB é muito forte, gente. Eu me atrevo a dizer que a OAB, ela, às vezes, tem mais credibilidade hoje até do que o próprio judiciário. E esse papel nosso social, ele tem que ser ativo. A OAB tem que estar à frente das demandas em que atenda a sociedade. A gente tem várias cadeiras nos conselhos municipais. Então, a gente tem representantes ali. Isso tudo, às vezes, fica não muito divulgado, né? Comunicação. E o podcast nos ajuda nisso. Então, a gente tem as representações nos conselhos municipais, a gente tem uma atuação efetiva no dia a dia, né? E a qualificação do sênior, do jovem, isso não pode parar. Alexandre, queria novamente dar os parabéns por uma campanha limpa, justa e mostrando o trabalho que você tem feito nesses últimos 3 anos. Nós temos feito. Né? Exatamente, enaltecendo o trabalho das comissões, o trabalho dos seus advogados. O próprio nome sempre disse, era uma OAB por todos nós. Foram um trabalho de muitas mãos que rendeu muitos frutos. A gente está encerrando. Eu posso te falar os números da nossa campanha? Por favor. Claro. Durante 45 dias de campanha, todas as nossas publicações foram 440 mil visualizações. Nós tivemos 43 mil contas atingidas nessa campanha. Então, esse trabalho de divulgação ele está crescendo e o nosso grupo está crescendo e acredito que a gente vai conseguir atender. Um trabalho as conjunto, expectativas. que é como tem que ser, né, não? Exatamente. Então, a gente está encerrando, infelizmente, tudo que é bom acaba. Então, Flavinha, queria que você dissesse suas opiniões em como é que você espera fazer o seu trabalho, o trabalho dessa nova gestão que começa em janeiro, não? De 1º de Dia janeiro. 1º de janeiro. Desses agradecimentos, fala o que você quiser falar, o espaço é todo seu. Eu espero fazer, continuar, eu falei, o trabalho que vem sendo feito pela atual diretoria, né? Para que a gente possa continuar inovando, incluindo e avançando, principalmente incluindo, né? Porque, como o Alexandre já falou em várias das nossas reuniões temáticas, né? Não sei se ele falou aqui hoje, que a atual diretoria conseguiu aumentar consideravelmente, né, o número de comissões, não, o número de membros, né, das comissões foi de 600... Para mais de 1.900. Para 1.933. Então, eu acho que é isso, é tentar fazer, né, uma gestão cada vez mais inclusiva e fazer o melhor que a gente puder mesmo para a classe. E, no mais, agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui. Sou meio tímida, fiquei meio nervosa. A gente Mas agradece. muito obrigada mesmo. Alexandre? Vai se soltar ao longo dos próximos 3 anos. Vou ficar igual o eu tenho Alexandre. certeza. Vocês vão ter que mandar eu parar de falar. Mas Eu está convidada para as próximas. Ai, meu Deus. Eu queria aqui, né, de antemão, agradecer ao trabalho que a Comissão de Marketing e Empreendedorismo faz com esse sustentação oral, né, na pessoa do Rodrigo, na pessoa do Daniel. Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui, né, a gente ainda não encerrou uma gestão, mas eu quero agradecer toda a diretoria, conselheiros e direções das nossas comissões da atual gestão, porque se a gente teve uma gestão leve, se assim eu posso dizer, é graças a esse trabalho. Então, toda a nossa atual diretoria,
todos os nossos colaboradores, que eu repito sempre, de forma voluntária, trabalham em prol da nossa classe. É de coração que eu faço esse agradecimento e quero agradecer também a próxima gestão, né, a próxima diretoria, porque a gente sabe que nós vamos ter 3 anos de muito trabalho, nós não vamos nos furtar das nossas responsabilidades e eu espero que a OAB de Juiz de Fora caminhe de forma séria, responsável, com o pé no chão e sempre muito humilde. Porque eu escutava de um professor que a humildade abre as portas e a arrogância fecha. Então, eu acho que esse é o nosso diferencial, porque a gente sabe que não somos melhores do que ninguém, a gente sabe que a gente tem que matar um leão por dia, porque se não matar, no dia seguinte você tem 2 para matar. Então, eu acho que é o que vocês podem esperar da próxima gestão. Seriedade, responsabilidade, humildade e pé no chão. Obrigado. E muito trabalho. Muito trabalho. Bom, da minha parte, eu só tenho a agradecer a presença de vocês dois. Dizer, Alexandre, que você escolheu uma excelente vice para poder te auxiliar, caminhar contigo. Eu digo, aquele ditado antigo que fala sempre, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Não, na verdade a mulher está sempre do lado, né, com um pé à frente. Né? Você trouxe uma mulher... Em todos os sentidos, né? Até nos números. A maioria. E uma mulher muito proficiente, reconhecida, ao mesmo tempo que ela mostra uma personalidade meiga, é uma personalidade firme, que isso é importante. Já, né? já foi minha adversária no processo. Esse é meu medo. Na verdade, ela foi ex-adversária, porque adversário eram os clientes de vocês, né? Não, adversário, assim, eu não falei inimiga, na verdade, adversário, chegando a palavra, mas você está certo. A minha palavra. Mas a gente tornou uma grande conversando amiga. aqui, eu recordei uma passagem antiga nos meus estudos, né? Eu fiz filosofia. Então, a gente estuda um pouco os gregos, e eu gosto muito dos gregos e dos latinos, né? Dos romanos. E existe uma passagem muito famosa, inclusive virou filme, né? De um determinado rei específico que estava lutando com um exército muito maior. Muito maior. E ele, com seus 300, que na verdade eram mais de 300, mas ficou para a história como 300, ele é questionado em determinado momento, né, por um de seus soldados. A história é mais ou menos assim: Senhor, a gente está com um problema grande. Se todos os arqueiros do nosso inimigo arremessarem uma única flecha em nossa direção, serão tantas que a luz do sol não passará. Ele olha e fala: pois então, que lutemos sobre as trevas. E assim fizeram. Obviamente, a história não foi tão justa com ele, porque acaba que ele morre, mas eu acho que é uma passagem que é interessante para um grande líder. E Alexandre não é Alexandre à toa, né, Alexandre? Você tem uma grande responsabilidade hoje, não só com 1.800 advogados que fazem parte das comissões da OAB, 1933. Você tem uma responsabilidade com 8.000 e a gente pode acrescentar isso nas comarcas em torno, que acabam que precisam muito da cidade de Juiz de Fora. Rodrigo, então, e se formos somar quantas pessoas as comissões impactam, esse número ia subir exponencialmente. Assustadoramente. Então, e nessa sua responsabilidade, Alexandre, e o seu nome já indica um pouco, né, do que você foi nessa última gestão e que a gente espera que você seja na outra. Porque Alexandre não é Alexandre. Alexandre é Alexandre o Grande. Né? Alexandre, se um dia dominou o mundo, você dominou a advocacia da Zona da Mata Mineira, com a sua dedicação, com o seu jeito de administrar, com a sua liderança. Você não é um cara autoritário, muito pelo contrário, é um cara aberto, receptivo, bom amigo, né? Rabugento. Rabugento por nascença. Né? Mas é um cara que... isso em outro lugar. Meu pai nunca falou meu nome. Meu apelido veio da barriga da minha mãe ainda. Olha grávida. Só. É uma pessoa que a grande maioria dos advogados, e literalmente a grande maioria dos advogados, te deu uma nota de confiança. Então, que você assuma essa responsabilidade, de fato seja
inspirado por Alexandre o Grande, né? Não só no modo de ser, também, né, na abertura e nessa visão desbravadora, né? E eu espero que faça uma excelente gestão. Só para finalizar, Rodrigo, antes, né, que você já estava ali, uma última colocação, né, porque a gente viveu um período eleitoral em que éramos situação e oposição. Muito importante. E desde o domingo, às 5 da tarde, quando encerrou as eleições, não existe mais isso para nós, pelo menos na minha cabeça, eu tenho Nem certeza que da Flavinha também. Certeza. Não existe mais, aí em Juiz de Fora, situação e oposição. Estamos todos caminhando no mesmo barco, no mesmo sentido, com todo respeito a todos os colegas que foram oposição, que são profissionais também muito competentes. Eu tenho certeza que o ideal deles era o mesmo nosso, o fortalecimento da nossa classe. Então, desde o domingo, às 5 da tarde, que a OAB de Juiz de Fora continua aberta para todos, independente de termos sido situação ou oposição. Hoje somos todos advogados e advogadas e vamos lutar pela OAB de Juiz de Fora. E assim como eu já disse em outra ocasião, para quem nunca participou da OAB, que participe. Isso vale também para quem lutou por outra chapa, seja por qual razão foi, que as portas estão abertas, tem uma boa ideia, com certeza. Vem conversar com a gente, não é não, Flavinha? Venham conhecer da nossa instituição. Eu chamei alguns realmente, venha conhecer, né? Ver o que a gente faz, tanto aqui quanto em Belo Horizonte. Isso é importante. Bom, e a você que acompanhou mais um episódio, eu venho agradecer. Peço novamente que se inscrevam, compartilhem, comentem, tragam sugestões, venham participar das comissões da OAB. A OAB é para todos e ela está de braços abertos. No mais, um grande abraço e a gente se vê. Até. Obrigado.